Já está no ar o programa Nossa Terra. Hoje o programa Nossa Terra está entrando cedo nessa grande segunda-feira, né? Início de semana aí, aonde todos que precisam trabalhar vão trabalhar, porque o trabalho, quem trabalha Deus ajuda e quem trabalha tem dignidade, né? O trabalho traz o sucesso, o progresso. E aí é que você pode deliciar do fruto do seu trabalho. Mas, meus amigos, minhas amigas, vocês estão ligados com a gente nessa manhã maravilhosa, tão querida. Nessa manhã estamos fazendo esse programa aqui ao vivo e a cores, diretamente da cidade querida do sul do Pará, Marabá, Pará, aonde aqui a felicidade tem residência própria, né? Se você quer ser feliz, venha para Marabá. Se você quiser passear em Marabá para desfrutar dos melhores dessa terra, você pode, porque é uma cidade hospitaleira, cidade aonde a beleza impera, principalmente nos 3 rios, praias e alguns lugares de lazer que a nossa cidade tem, que traz desconforto para aqueles que vêm passear em nossa cidade, né? Cidade tranquila, calma, bem administrada, tem um prefeito chamado Tião Miranda, que tem zelado, cuidado da sede do município de Marabá, Então, parabéns aí, Tião. Parabéns também para todo o secretariado da Prefeitura Municipal de Marabá, o pessoal da saúde, educação, da limpeza, os garis, e todos que fazem a Prefeitura Municipal de Marabá. Um abraço bem forte nessa manhã de segunda-feira para vocês aí. Também queremos mandar um abraço bem forte para o presidente da Câmara Municipal, juntamente com todos os vereadores e funcionários daquela Casa de Lei. Um abraço para vocês e também para a prefeita municipal de São João do Araguaia, né? Na minha terra querida ali, a prefeita. Também para o pai dela, o João de Deus, o Miguel Fernandes, que é meu irmão, todos aí que moram no município de São João do Araguaia. Eu quero mandar um abraço também para a Câmara Municipal, ali todos os funcionários daquela Casa de Lei e todos os vereadores. Um bom dia, que a paz alcance a cada um. Mas, começando o programa, hoje nós estamos vivendo esses últimos dias dentro da cultura judaica, dentro da Bíblia. Quando se fala da cultura judaica, está se falando da tradição hereditária da Bíblia, porque Deus deu a Bíblia para a nação de Israel, e isso tem coisas maravilhosas para as nações também, porque quando Deus deu para Moisés a primeira Bíblia, foi para que o povo de Israel fosse sacerdotes para as nações, né? Não é as nações que tem que ensinar Israel, não. É Israel que tem que ensinar as nações. E para isso precisa que haja competência da parte daquele que ensina, daquele que ministra a palavra, né? Então, essa figura de ensinar, de pregar, foi dada, catalogada para Moisés, para israelitas, que são, na realidade, judeus, hebreus da Bíblia. Então, foi catalogado essa missão de pregar às nações, foi para o povo judeu. Mas, meu amigo, minha amiga, a gente gosta de pregar, que eu não sou judeu, eu nasci na cidade de São João do Araguaia, e perto de Marabá, mas como eu tenho um vínculo com a religião, e eu digo, eu vou pregar, e comecei pregando o evangelho, agora estou pregando o judaísmo ortodoxo, que é a Bíblia original em hebraico, e também hebraico traduzida para o português, né, Ruth? Shalom! Shalom! Baruch Hashem! Baruch Hashem! Ontem a Ruth foi à feira fazer compras, eu fiz o programa ontem. De domingo a gente nem estava fazendo programa, mas nós fizemos. Mas deu uma audiência grande, né?
E no próximo domingo nós estaremos também fazendo uma programação especial de autoajuda dentro da Bíblia. Porque todo mundo quer prosperar, né, Ruth? Todos, né? Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos saber o que é espírito, o que é fantasma. Muitas coisas foi criadas para iludir as pessoas. Um abraço ao Kel, o arcanjo, né? Ele e toda a sua família. Um abraço também ao Cleuton, a Mara, a Cristina, o pessoal da UTI Céu, né? Tá ligado com a gente também. Um abraço a Dona Dina, a rainha do açaí, né? A Dona Dina é a rainha do açaí. Aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, ao lado da UTI Céu. Você vem arrumar o seu celular aqui na UTI Céu e aí você vai deliciar do famoso açaí, né? Ali só procurar quem é a Dona Dina. Todo mundo sabe aqui na Folha 20 quem é a rainha do açaí, né? Mas açaí gostoso é lá. Mas vamos ainda mandar um abraço bem forte para o Paulo Roberto. Paulo Roberto, repórter policial, né? O Paulo Roberto é o repórter mais reverente da nossa cidade, né? Reverenciado pelo povo aí. E o povo conhece ele como um grande profissional na área da comunicação. Um abraço também para, eu não posso esquecer, o Jorge Beles e toda a sua família, estão longe de Marabá, mas estão ligados com a gente e assistindo a programação. Um abraço ao pastor Luiz Rosa, lá de Anápolis, né? Todos os dias ele está ligado nessa programação aqui. O Luiz Rosa é uma pessoa muito importante assim, na cidade, em termos de que ele está pronto naquela cidade de Anápolis para servir, não só lá, mas roda o Brasil todo, né? Pregando, e ele é juiz de paz, né? Quando eu estive em Anápolis, ele me convidou para fazer o curso lá de juiz de paz, mas como eu estava em transição, assim, eu não podia tomar nenhuma decisão, né? Lá em Anápolis, o doutor Brito conversou comigo, naquela época o prefeito, o que ganhou era amigo dele, que poderia arrumar um emprego lá no gabinete do prefeito, na prefeitura. Mas quando você coloca, Ruth, a sua vida na mão do Eterno, você não pode tomar decisões precipitadas não, né, Ruth? Verdade. Porque a gente fala assim, ei Senhor, eis-me aqui, envia-me, faz de mim a tua vontade. E na hora que Deus precisa de você, você está ocupado. Não pode. Não pode. Arruma desculpa. Tá sadio, mas diz, não, eu estou doente. Rapaz, Deus conhece o teu interior e exterior. Aí você vai com essa história de não querer assumir o ID, né? O ID pregar e a palavra do Hashem em todo lugar. Mas aí foi o que aconteceu, Ruth. A gente não pôde se estabelecer lá na cidade. Moramos alguns anos lá na cidade de Anápolis. Visitamos muitas cidades em torno de Brasília, Goiânia, aquelas regiões. Preguei muito naquelas regiões. E no centro de recuperações e muito trabalho nós fizemos ali. Voluntário, mas esperando na direção do Eterno. A pessoa está dizendo, fica aqui, eu ficava. Apesar de todos os nossos bens aqui na cidade de Marabá, mas eu sentia que aqui no meu coração que o Eterno tinha alguma coisa com a gente ainda em Marabá. E que ainda não tinha chegado o fim, a missão que nós temos em Marabá. E aí a gente voltamos para Marabá, foi aí que nós fomos crescer para para estudar a formação de rabino. O que é um rabino, Ruth? As pessoas falam, porque é um rabino. Aí pensa que é uma coisa. Rabino, a palavra rabino significa o quê? Mestre, professor, é quem ensina Torá. O que nós fazemos aqui no programa? Ensinamos Torá. Então, concluímos o curso de rabino, recebemos um certificado de rabino, e aí a gente já estava também na ativa, já fazendo a obra de um rabino, e daí nós, cada dia mais, estamos crescendo com esse programa Nossa Terra, que tem chegado a muitas plataformas aí na internet, e um vai passando para outras pessoas. Eu estava no YouTube, quando eu olhei, digo, esse programa é o nosso, está aqui no YouTube, de tal dia, mas tinha uma gama de pessoas que tinham assistido, que estavam assistindo dentro do YouTube. Então, é isso aí. A gente vai falando aqui, Deus vai fazendo a obra. Shalom, Ruth. Shalom. Você vai fazer a Brahá, tem alguma coisa para falar sobre as grandes festas judaicas, porque
Israel está em evidência. Esses últimos dias é evidência do tempo, né? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eu vou fazer a oração do Sidur, que diz assim. Adonai Melé. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. E o Eterno será rei de toda a terra, e neste dia o Eterno será um, e o seu nome um. Salva-nos, Eterno, nosso Deus, recolhe-nos dentre as nações, para que possamos exaltar o teu santo nome, dedicar glorificações em tua honra. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de geração em geração, e todo o povo dirá amém. Louvai ao Eterno, que toda alma louve ao Eterno. Aleluia. Ao cantor, sob instrumento de cordas, salmo ou canção, Deus compadece de nós e nos abençoe. E sobre nos faça resplandecer o seu rosto, para que seja na terra conhecido o seu caminho. E entre todas as nações, a sua salvação, deste graças, ó Deus, os povos, deste graças os povos todos. Alegre-se e canta em júbilo as nações, pois julgará os povos com equidade. Guiarás o caminho reto às nações sobre a terra. Deste graças, ó Deus, os povos, deste graças os povos todos. A terra produzirá então o seu fruto. Deus o abençoe, nos abençoará. Deus nos abençoará de todos os confins da terra, e a terra tremerão. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Lembrando, esse é o Sidur completo. Você encontra nas livrarias judaicas, né? Na nossa cidade não tem esse Sidur para vender. Você pede pela internet, né? A internet facilita muito aí para você comprar todo o material de Israel na Amazon.com, né, Ruth? Amazon.com você encontra tudo de Israel. Você também compra na livraria Sefer. Essa livraria nós compramos há muitos anos nela. Ela tem garantia. Se um livro vier com defeito, ele manda outros, sem cobrar frete, sem adicionar nada, né? Porque eles são muito direitos aí. Olha, um trabalho bem feito. Você adquire tudo de Israel, bandeira de Israel, todas as coisas que você quiser de Israel, você pode adquirir aí na editora Sefer. Inclusive, essa Torá que nós temos aqui, cadê a Torá? Está ali. A minha aqui está apagada a letra, mas essa Torá, você encontra na editora Sefer, na Amazon.com, mas tem outros tipos também aí de livraria que vende Torá, né, Ruth? Em Belém, quando a gente ia lá no shopping, né, Belém, a gente comprava, encomendava 10, 12, né, Torá, e mais rápido acabava, e a gente quando chegava lá, se demorasse mais, não encontrava nenhuma, né, Ruth? Porque o pessoal compra tudo, né? As pessoas estão descobrindo a verdade. Tem muita gente aí que está caindo do cavalo, porque quando a verdade aparece, a mentira, ela tem perna curta, mas a bicha corre, né? Que só, né? Mas, Ruth, vamos falar de quê? O que vamos falar do livro de Ruth hoje? Nós vamos entrar no assunto de Ruth, porque deixa eu ver aqui. Do dia 29 ao dia 25 é a festa de do dia 29 para o dia 30 é a festa de Sucote, né? Sucote significa cabanas, né? Festa das cabanas. Das cabanas.
E aí, Ruth, esse mês de setembro foi um mês muito contemplado com festas, né? Com festa. Com festas, orações, juízo, né? O juízo de um ano, que começou ontem, começou o Eterno dar o veredito, né? De ontem para Hoje, hoje. 25, é o grande jejum, né? Que é o grande jejum que a gente faz de 24 horas. Desde ontem, Yom Kippur. nós estamos fazendo esse jejum de alimentos por 24 horas para interceder por nossa família, pelos nossos amigos, para as pessoas que a gente quer que Deus venha proteger. Porque durante um ano, Deus tem aquelas pessoas que Ele vai matar, aqueles que vai adoecer, aqueles que vai viver também, que vai ter saúde, aqueles que vai enriquecer e aqueles que vão perder tudo, né? Dentro de uma semana. Perder ou enricar. Eu vou te saber por quê? Uma das coisas que felicita o inimigo de nossas almas é quando a gente não dá crédito à palavra de Deus que fala que os mandamentos trazem santidade. Mas aí tem um grupo, há muitos anos já existe esse grupo religioso que expulsou da mente do ser humano a guarda dos mandamentos. Mas lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, diz o quê? Lá fala que o pecado é a transgressão da lei. Então, pode inventar todo tipo de pecado aí, mas todo tempo a Bíblia está dizendo, pecado é a transgressão da lei. Aí as pessoas, por que está existindo hoje? Hoje é o dia que o Eterno já está com 10 dias sentado no trono, julgando as almas que estão aqui por um ano, e hoje ele vai bater o martelo, hoje ele vai dar o veredito, né? Então nós temos que interceder pela nossa família, por nós mesmos, porque a gente pensa que é alguma coisa, e a gente, quando passa para o outro lado da vida, que a gente vê que a gente não é nada. A gente é desprezado, pobre, nu e no escuro. Porque as almas que não se prepararam para a luz, como é que... Ruth, já aconteceu contigo de você estar no quarto dormindo, no escuro, e de repente está tudo iluminado, sem ter lâmpada elétrica? Já. Comigo já aconteceu várias vezes. Isso aí é a prova da iluminação. Quando você está em santidade, que você acorda e o quarto seu está no escuro. E está iluminado sem ter vazão de luz de outro lugar, uma claridade branca, azulada, e aquilo é a mostra que Deus está dando que você é iluminado. Já aquelas pessoas que não vivem para o eterno, não guardam seus mandamentos, elas não têm esse tipo de iluminação. Olha, Ruth, você já leu a história do Buda e você lembra como é que foi a história dele, né? Ele sentou um dia debaixo de uma árvore e disse, eu vou aqui sentar e vou invocar o Hashem. E só vou sair daqui no dia que eu for iluminado, até o dia que eu for iluminado. Não como, não bebo, não faço mais nada, vou ficar aqui sentado. E aí demorou uma semana e ele foi iluminado. Porque a iluminação, Ruth, Deus não dá de graça para ninguém, não. Não dá de graça. Você tem que conquistar, você tem que lutar, você tem que reverenciar ao Eterno para você, porque esse mundo é de trevas, Ruth. Aquele que tem iluminação própria, o primeiro sinal de quem tem iluminação própria, qual é? Perseguido. Eu nunca vi um iluminado não ser perseguido. Aí ele, gordo, o Buda, sentou debaixo de uma árvore, ali e disse, só saio daqui quando Deus me iluminar, o Hashem, né? E ele foi iluminado. Muitas pessoas que ainda não têm a prova da iluminação, às vezes eles se trancam num quarto, ali em oração, em jejum, e buscando essa iluminação através da oração, da meditação, né? Então, nós no judaísmo, nós ensinamos pela Kabbalah, que na realidade, judaísmo é uma coisa, Kabbalah é outra, né, Ruth? A Kabbalah, ela explica a parte espiritual da Bíblia. Já o judaísmo ensina a Bíblia escrita, né?
a Kabbalah ensina a Bíblia oral. Uhum. E aí ele traz conhecimento para nós. Mas falando de festa, Ruth, fala aí, eu gosto de ver tu falando de festa. Parece que tu é festeira. Fala aí. Hoje nós estamos numa festa que não gasta nada, né? É. É o jejum. Você tem que fazer jejum. Dia do Yom Kippur. Quando a pessoa tem condição, quer dizer, força, coragem, ele faz esse jejum durante o dia todo e não bebe e nem come. Uma gota d'água. Mas na época que nós estamos agora, o calor está imenso. O que os médicos têm a dizer é que você tem que beber bastante água, senão você adoece. Ontem nós recebemos de Goiânia a ligação de uma irmã ligando para mim para saber o que ela faria. Porque a gente faz esse jejum a seco. Mas devido às previsões, né, aí das autoridades, que o nosso país tem 9 estados que vai entrar em estado assim de euforia por causa do aquecimento. Então, os termômetros vão chegar até 45 graus. É muito calor. Quando você tem uma febre alta de 40 graus, 39 graus, você fica perturbado, suando frio, E passando pode mal, dar enfraquecendo. outro tipo de enfermidade. Aí, se vier do jeito que está previsto aí, esse calor absurdo, porque esses 3 dias aqui maneirou um pouco, mas já teve dias aqui da gente banhar 3, 4 vezes só à tarde, né? E aquelas pessoas que não têm acesso à água, assim, direto como nós temos, porque aqui nós temos 3 rios na nossa cidade, mas tem muita cidade aí que tem as suas dificuldades, né? Então a pessoa ligou e preocupada que deveria fazer, porque se você fizer um jejum de 24 horas seco e você não tiver costume de fazer jejum, você pode ter problemas de saúde, é sério mesmo, né? E parar no hospital, né? Porque vai desidratar Desidratar. o corpo, a pele. E outra coisa, o jejum não é para a gente adoecer. Né? Se você aguentar até meio-dia, tudo bem. Se você não aguentar, aí você só faz até quando você aguenta. Aqueles que são fortes podem aguentar 24 horas. Como a gente fazia antigamente jejum, era normal de fazer 3 dias, 7 dias, até 40 dias de jejum. Mas hoje, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, para aquelas pessoas que a gente orienta como rabino, eu orientei que tomasse água durante o jejum, por causa da quentura. E outra pode ser que a pessoa, de vez de estar fazendo um sacrifício, assim, para espiritual, né, e termina adoecendo a carne e parar no hospital e faz um sacrifício de tolo, né? Olha, o que eu acho interessante é que a gente deve observar a quem nós servimos, ao Hashem, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há tempo de você plantar, há tempo de você colher, há tempo de você comer, há tempo de você jejuar. Então, esse período do jejum é muito importante, mas o mais importante é estar no jejum de santidade, longe do pecado. Porque o que adianta a pessoa, Ruth, fazer jejum em pecado? Também tem isso. Né? Eu estou fazendo jejum de 24 horas, até 3 horas, ou 3 dias, 7 dias, 21 dias, mas está em pecado, não guarda os mandamentos de Deus. Não adianta nada. Você está sendo enganado, enganando a si mesmo, enganando aqueles que te vê ou que te ouvem. Mas o jejum mesmo espiritual é 100% sem alimentação e sem água. E também tem que ter santidade para valer, para dar respaldo ao jejum, né, Ruth? Aí vamos para frente, Ruth. Então, as festas da Sukkot, está se aproximando, do Sukkot? Sukkot. Sukkot. Que é a festa das cabanas. Aonde um dia eu vou fazer aqui na minha casa uma laje em cima,
aonde todo ano, eu acho que eu não vou viver mais de 100 anos. Aí eu quero fazer a festa das cabanas em cima da minha casa, do jeito que se faz em Israel. Aqui é tão fácil, a gente vai, pega talo de coco, palha e faz a cabana em cima da casa, mas tem que ter laje, né, Ruth? Aí pra gente dormir durante 7 dias, 7 dias, 7 noites a gente dorme ali, para lembrar o sofrimento dos nossos irmãos antes, na época lá do Egito, né? Do sofrimento que passaram, a pessoa... Quando eles saíram do Egito, eles viviam em cabana, né? E tinham que estar mudando. Quando era no tempo do verão, até mal coberta ela era, né? Para ver as estrelas. Ela é colocado palha um pouco separado. Você está deitado lá no seu quartinho, improvisado. Aí você olha para o céu, você vê as estrelas. Ali é a lembrança dos irmãos que sofreram na época do Egito, que viviam em cabanas, né, tendas. E quando a gente também come ervas amargas, né? Outra lembra também da história de Abraão, né? Que eu separei ali, depois me perdi todinho no livro. Mas eu vou separar para amanhã. Porque na cabana lembra a história de Abraão. Abraão, quando ele foi circuncidado, ele morava em tenda, né? E 3 anjos visitou ele na circuncisão, quando ele estava se recuperando. E ali ele foi abençoado. Foi ali que ele teve a notícia que Sara, naquele ano, seria mãe. Onde Sara riu, porque o homem material, uma mulher de 90 anos e um homem de 100, bem dizer, ainda não tinha 100 completo, né? O corpo já estava todo amortecido, né? Já não tinha capacidade de gerar filho. Imagine um homem de 100 anos hoje. Começa a cair aqui no pescoço, couro, fica parecendo um camaleão. E nas cabanas tem também, que ele diz que os 3 patriarcas visitam também a cabana, né? Quando a pessoa faz a cabana e passa 7 dias. Outra é a festa das primícias, porque conta a história de Ruth, que Boaz, né, foi lá que ela foi, mando pela Noemi, a sogra dela, para ela deitar nos pés dele. Porque no tempo da colheita eles faziam uma cabana no campo para colher e colocar ali. E ali mesmo ele já ficava e dormiu ali, onde eles faziam festa por causa da grande colheita. E também é considerada a festa das cabanas, festa das primícias, festa da colheita. E assim é o que nós celebramos e agradecemos ao nosso Deus como eles faziam, né? Agradecer pela grande colheita. Tá difícil. Não, esse microfone tem essa mania mesmo. Então, nós vamos começar hoje a estudar o livro de Ruth, para a gente ver como é que era feito e como os servos de Deus faziam, né? Ou faz ainda, para agradecer o Eterno, porque tudo depende dele, né? Do Eterno. Não adianta você plantar se o Eterno não abençoar. Aí, se ele não abençoar, não chove, as plantas não crescem, aí morre, ou então vem o bicho e come, a praga, como diz, aí vai tudo. Você termina botando tudo no saco furado e nada, desplanta muito e colhe pouco, né? Ruth, nós temos aqui em mãos, essa aqui é a programação chamada Planejamento Judaico. Esse planejamento judaico a gente segue a risco, né? Esse planejamento judaico aqui, ele fala das festas, datas precisas. Aqui no programa Nossa Terra, nós informamos todas as datas precisas de festa de Israel, né? Mostra o que vai acontecer, tudo.
um planejamento judaico onde mostrou que esse mês de setembro nós estávamos em 5.783 e que a partir do dia 15 de setembro, por que mudou para 5.784? Porque esse é o calendário da Bíblia. O calendário que você usa, que eu uso aqui no Brasil, é o calendário gregoriano feito pelos homens. Esse calendário que nós estamos falando aqui, que é o calendário bíblico, ele não é programado pelos homens, mas sim pelo Eterno. Então, as profecias, para que elas venham estar de acordo com a Bíblia, elas têm que ser baseadas no calendário bíblico, né, Ruth? Na tradição bíblica. E aqui nós informamos para você, dentro do programa Nossa Terra, o que há de melhor em Israel, né, Ruth? E o que está na Bíblia. O que está na Bíblia. Se a gente não tivesse planejamento judaico, a gente fica, às vezes, atrasa o estudo da Torá, ou então adianta. Porque tem sábado que a gente tem que estudar 2 porções. E se a pessoa não tiver o planejamento judaico, às vezes ele lê só uma e atrasa. Não, né? Tem gente que começa grupos judaicos aí, né? Aí quando eu vou lá, chego lá, estão tudo fora do planejamento judaico. Eu falando, vocês estão estudando a Torá, qual a lição que vocês estão estudando a Torá? Ah, nós estamos estudando a Torá, a lição tal, assim. Está errado. O judaísmo é uma corrente só. É uma paraxá, uma lição para todas as nações no mesmo dia, na mesma semana. Por exemplo, agora nós vamos começar a estudar o livro de Ruth. A energia que está circulando no mundo todo até ao dia do Shabat é essa energia. Então, cada parachote, ou cada paraxá, ela tem uma energia que emana do Eterno para quem estuda a Torá aqui na Terra. Por isso que quem estuda a Torá, ele se torna sábio. O sábio é aquele que sabe coisa que ninguém sabe. Então, esse planejamento judaico nos dá suporte para que a gente venha estar de acordo com a capacidade absoluta de Israel de informar as nações todas as suas festividades dentro da Bíblia. O Jimmy, bom dia, Jimmy. Alô, Jimmy. Ô, Teix Céu. Dá um abraço aí na meninada, né? Aqui diz assim, eu leio só um pedacinho para depois a gente... A vida. O que significa, né? É costume ler o livro de Ruth na sinagoga no 2º dia da celebração. Há várias explicações para esse costume. Uma delas alude ao fato de Ruth ter sido avó do rei Davi, que, segundo a tradição, nasceu e morreu nesta data. Outra o associa ao fato do episódio narrado neste livro, se passa na época da colheita. Outras para dar testemunho de que recebemos a lei escrita e oral ao mesmo tempo. Ao receber a Torá, todos os israelitas, de certa forma, foram convertidos ao judaísmo, sendo oportuno recordar a história de alguém que aderiu à fé e ao povo judeu com toda a força de seu coração nesta ocasião. O livro nos dá um exemplo de um homem que preferiu abandonar o seu povo para conduzir sua família a terras estranhas, buscando apenas ter uma vida mais fácil. Em contrapartida, mostra-nos a coragem de Ruth, que deixa a terra de seus ancestrais para se integrar totalmente à família de seu falecido marido, seguindo sua sogra e adotando de todo o coração seu povo, sua fé e sua terra. Os outros participantes dos acontecimentos, Boaz, por sua vez, apesar de ter riquezas e posições elevadas, não deixa de dar atenção aos necessitados, procurando sem qualquer interesse proteger e ajudar Ruth e Naomi. Tão louváveis são as atitudes desses dois justos, Ruth e Boaz, que merecem fazer parte da Torá através de sua história.
e de sua descendência virá o Machia, o Messias. Quer dizer, Boaz, pela riqueza dele, ele era um homem bem-sucedido, mas apesar dele ser um homem rico, né, posição elevada, ele nunca deixou de dar atenção aos necessitados. E a sua família. E a sua Quando você família. fala perto do microfone, fica dando som. É, Aí a sua família, por exemplo, Boaz era um israelita. Israel. Israelita nato. E ele vivia de acordo com as leis civis de Israel, né? Então, por exemplo, assim, a Bíblia ensina que a família é um projeto de Deus. De Deus. A história de Ruth, ela era uma sacerdotisa qual vivia nos palácios das melhores coisas que aconteciam no palácio, ela estava ali administrando. Mas um dia ela conheceu a verdade e a verdade libertou. O que ela conheceu de verdade? A lei do Deus invisível. Aqui também nós vemos a história, e não fala o nome dele, Elimelé, que é o esposo de Naomi, né? Que em hebraico chama Naomi. E quando veio a fome na terra dele, em Judá, né? Ele foi embora com a sua família procurando uma vida mais tranquila. E deixou as suas casas e saiu para uma terra de desconhecida, onde vivia o que? A idolatria, né? Lá em Moabe. E lá ele terminou morrendo e perdendo seus 2 filhos, tudo lá. E outra coisa, e a sua vida também. Pois é, perdeu a vida dele e 2 filhos. Isso, 2 filhos que ele tinha. E aí ficou 3 viúvas na casa. A casa de Ruth tinha 3 viúvas. 3 viúvas. A sogra e a outra, que era esposa do cunhado de Ruth. E aí 3 mulheres. Começa a história aí, porque 2 têm chamado para a obra e só uma fica, né? A sogra chama e diz, olha, é o seguinte, vem cá. Aí sogra, né? Uhum. Eu tinha 2 filhos. E esses filhos casaram com vocês, mas morreram. Então eu não tenho condição de ter mais filhos. Perdi o meu esposo. E vocês estão livres para seguir a vida de vocês, voltar lá para a nação de vocês. Volta para casa de seus pais. Volta para a nação, para a casa dos teus pais. E ali vocês vão viver a vida de vocês, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês. Aí uma pegou a trouxa e foi embora. A outra disse não. A Ruth disse não, onde você for eu vou, né? A outra já tinha sido visgado pelo anzol do Hashem e já entendia o que é servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus invisível. E é onde a gente vê que uma nora trata bem a sua sogra, né? Porque o que a gente vê de história de sogra com nora é bastante... O pessoal cruel, tira do diabo e joga na sogra. O que aconteceu? Ruth tomou uma decisão. Já quer ficar só nós 2, vamos voltar lá para onde estão suas terras, suas coisas. Minha filha, lá já faz muitos anos que nós abandonamos nossos bens, nossas terras. Mas vamos voltar para lá. Quando voltaram para lá, Ruth, a casa que eles moravam antes estava só... tudo quebrado, tudo destruído com o tempo, né? Abandonado. Mas mesmo assim, elas limparam lá e foram... Mas tinha uma coisa. Você chegar ali, né? Naquele tempo, mulher não tinha direito de herança, né? Era necessário ter de acordo com a lei resgatador, né? De acordo com a lei civil de Israel, a mulher não tinha direito de herança. O homem, sim. Sim. Então, para elas receber os bens do marido, ela tinha que... Ela já não tinha idade para casar, mas Ruth tinha. Então, foi necessário Ruth casar com um parente mais próximo para resgatar todos os bens da família. Ruth, você vê uma coisa interessante, a lei civil de Israel, porque ela teria que casar, ela viúva teria que casar para ela ser apropriada da herança, né, da família. Mas como ela não tinha mais vocação para isso, mas Ruth era ainda nova, bonita,
E aí Ruth se bandeou pro lado daquele fazendeiro. Porque tudo parece por acaso, por coincidência, mas é o poder de Deus, né, Ruth? Tudo já estava planejado, né? Parece que tudo já estava escrito nas estrelas. Aí você vê também, muitas pessoas acham difícil se tornar judia ou mudar de posição, porque não é uma religião, mas é um costume, né, judaico. A maneira de viver. A maneira de viver. Judaísmo é a maneira de viver. A maneira de viver santo, a maneira de viver limpo, é uma maneira de ter saúde. E outra coisa, Ruth, o judaísmo, ele nos leva a conhecer quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? A gente vê, ontem, você estava falando sobre Abraão. Abraão, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele não era israelita, mas ele teve um chamado, né? Ele conheceu o Eterno, o Deus vivo, que nunca morreu, nem morrerá. E daí disse assim, sai do meio da tua parentela. Lá ele já tinha sofrido, já tinha sido jogado na fornalha, os parentes não apoiavam, porque ele era idólatra, e ele largou tudo isso. Dele nasceu quem? Aí que vem o povo judeu, né? Porque dele ele teve Isaac, com muita luta. Dele saiu as duas religiões, que chama judeu, né? Hebreu. Conforme ele foi andando e foi mudando, né? Que judeu vem de Judá. Aí, de Isaac, que foi filho de Abraão, veio Jacó e Esaú, né? De Jacó saiu quem? De Jacó veio o povo também judeu, né? Aí depois de Jacó vem as tribos, né? Ruth, a palavra hebreu, porque de acordo com a Bíblia e a cultura judaica, quando se fala hebreu, aí muita gente diz, não, é porque a pessoa, ele é hebreu porque ele é de Hebrom. Mas não é isso. Ele saiu de um ponto, foi para outro. A palavra hebreu é aquele que faz uma jornada. Quer dizer, aqui nós estamos contando a história de Ruth, mas ela fez uma jornada. Ela saiu do palácio de Moabe, que ela era uma moabita, e vai direto para o meio do israelita. Então, isso é o quê? Uma jornada. Então, essa jornada, ela concluiu com sucesso, mas não foi fácil. E você vê que ela também não era judia. E através dela, pela obra dela, pelos testemunhos, nasceria quem? Davi. Mas por obra das mãos dela, de Ruth, morreu muitas crianças oferecidas a Baal. Antes dela conhecer ela foi preparada instrumento, né? Até os 7 anos para ser o prêmio de Baal, ser oferecido em sacrifício em praça pública, para que aquele Deus, né, desse fartura na agricultura. De acordo com a Bíblia, ela foi rejeitada na hora dela ser oferecida. Mancha, né? Mas como tinha várias crianças bonitas, sem manchas, até aí o diabo ele é exigente. Porque Ruth não morreu com 7 anos, ela tinha uma beleza formidável, mas ela apareceu na última hora uma mancha no braço. Porque quando o Eterno tem plano naquela vida, ele já protege desde criança. Aí quando foi na hora que veio lá o mestre Sala, o mestre não sei o quê, lá de cerimônia, que olhou e disse, e essa menina aqui? Não, essa é para ser oferecida agora. E essas placas aí, ó? Vocês não disseram que essa menina não tinha mancha nenhuma, mácula nenhuma? Porque o diabo é exigente. Não, eu quero uma coisa sadia, limpa, tal, né? Aí tem gente que quer dar o que não presta.
besta para Deus. Um animal aleijado, a Bíblia condena. Não dê, é melhor O não que dar. sobrou. É, o que sobrou para Deus. Não, moço, não faça isso. Não. Ah, eu tenho um carro velho, eu vou dar para Deus para ele me dar um novo. Rapaz, Deus não é besta, não. Rapaz. Que troca. É, besta é você que tá vacilando desse jeito. Aí o diabo ouviu e disse, eu vou dar uma rasteira desse cara e tomar o carro dele, já. Não, e tem pessoas que vêm com o profeta e dizem assim, ó, se você orar para Deus me dar um carro novo, eu te dou esse aqui com a cabeça, hein? O que eu acho assim, interessante é que as pessoas veem Deus usar a gente e acontecer. Deus, a pessoa chega, enganar, a pessoa chega aqui, aí eu lembro que uma vez uma mulher, ela veio conversar comigo que ela só tinha um filho e ela queria uma filha e queria que tivesse filho, né, do marido e tal, e ia acontecer que o casamento ia melhorar tudo. Aí eu fiz uma oração, aí eu vi quando um anjo passou perto dela, né, e uma luz veio, e eu falei, olha, eu acredito que você já está grávida, pode fazer o teste que você está grávida. E ela fez o teste. Aí teve uma criança. Aí, Ruth, o que acontece? A gente que vive pregando, se consagrando, se preparando para quando alguém chega e precisa da gente interceder em oração, em jejum, alguma coisa, em prol de alguma coisa e dar resultado, né? Nós temos gente que há muitos anos, não pessoalmente, mas liga. Ei, Cavalcante, estou com um problema assim, tal, assim. Aí a gente vai e fala assim, ó, fica tranquilo que eu vou orar, vou pedir ao Hashem, ao Eterno, para te ajudar nessa causa. Dentro de pouco dia tu vai resolver esse teu negócio aí, tá resolvido. Aí acontece, a pessoa já liga. Então aquilo a pessoa coloca uma fé, que sabe, que tem uma intimidade com o Hashem, né? Aí, então a Ruth, ela renunciou o cargo de sacerdotisa de Baal. Era um orgulho para ela, para a família dela, para todas aquelas jovens que passavam na mão dela, que ela preparava o discipulado, para que ali havia carne oficina, né? Carne oficina que chama, né? Aonde todo ano era preparado várias crianças para declamar para Baal, ali que Baal é bom, né? Que Moshe é bom, que Moshe é bom, que Moshe é bom. Dá não sei o quê. Aí ele que dá a vida, ele que dá a prosperidade da agricultura e tal. E ali elas se entregavam numa grande poesia ali, a declaração àquele Baal, e ali elas eram oferecidas em sacrifício. Mas Ruth escapou pela felicidade da mão de Deus, tirando ela desse compromisso, né, Ruth? Mas ela ficou, né? Tudo que Deus faz na terra, Ele sabe o início e sabe o fim. Você vê que quando foi na festa... Não foi na festa. Foi quando eles tentaram, através de Balaão, né, para amaldiçoar, juntou a cidade o rei de Moabe e o rei de... Estou lembrando agora. Mas na cidade dos Moabitas, o Eterno não mandou destruir, porque já tinha planejamento que nasceria a Ruth dali. Se ele mandasse, naquela época, o Eterno mandasse destruir Moabe, porque merecia destruir, aquele povo era ruim. Aí, o que acontece? Deus já tinha plano de ali levantar uma jovem chamada Ruth, né? Que é para ser a avó do rei Davi lá na frente. Na frente. Né? Então, o que eu acho interessante, que tudo é programado pelo Hashem. E ele sabe o fim de todas as coisas desde o começo. Sabe. Porque ele é Deus. Ele é Deus. A gente vê que tudo está à direção dele. Muitas vezes a gente pede uma coisa e a vez não recebe e acha ruim. A vez o Eterno dá outra. Depois que passa tudo, você vai ver que o Eterno que tinha razão. Você estava precisando, era aquilo que ele deu. Não foi o que a gente estava pedindo. Mas, Ruth, é tudo que se pede ao Eterno. Primeiro, tem que ter crédito lá em cima, depósito. Segundo, você tem que atrair as forças do universo para você. Você quer aquilo, ou por exemplo, assim, eu estou fazendo algo espiritual, que é um portal espiritual.
aonde ali eu vou me comunicar mais fácil com o Eterno, com o Hashem, e as minhas orações serão levadas para ali, um quarto, um lugar onde só entra eu, você e mais ninguém, né? Porque será um quarto consagrado ali de oração, com todas as letras, paraxá, em hebraico ali, onde a gente vai ter isso é coisa da Cabala, né, que a gente faz. Aonde a gente vai ter um contato maior, conectar maior com o Hashem, com o Eterno, para que Deus venha responder as nossas orações e orações daqueles que nos pedem oração, né? Aí Ruth já tinha essa ligação com Baal e ela se sentia como se estivesse salva, né? Porque era uma sacerdotisa, ela doou a vida dela, foi levada pelo pai, até vendido pelo pai para estar naquela situação. Mas isso aí é outra história, porque nos filmes eles falam que ela foi vendida, porque a família dela era muito pobre e o pai vendeu a filha. Mas quando a gente estuda a Torá, diz que ela era a filha de Moabe, né? Você pode prestar bem atenção que todas as pessoas que nós falamos aqui, todos esses grandes homens e mulheres de Deus dentro da Bíblia, eles foram sofredores, lutaram, venceram, mas não foi fácil a vida de Ruth. Você vê que José foi vendido, Ruth. E pelos próprios irmãos, né? Próprios irmãos. Mas era necessário, senão ele não chegaria ao Egito. Muitas vezes a gente é levado por correntezas que a gente pensa que nunca vai parar. E que o final de tudo seria a morte, mas não. A vida e a morte estão na mão do Criador. É isso aí. A Ruth, a gente conta a história dela, é muito bonita, mas ela pagou um preço muito grande. Uma porque a família dela não aceitava, outra, a religião dela também não aceitava, ainda perseguiu ela, foi atrás dela. Para matar. Para matar. Porque saiu da religião, eles matam. Eles matam. E o povo da família, da sogra, também não aceitava, porque dizia, não, ela é uma sacerdotisa do diabo, ela mata as crianças. Aí quem é que vai confiar nisso? Ela se converteu. A maioria das pessoas hoje, tudo tem medo do diabo. Tudo. E o diabo é que tem que ter medo da gente, né? Porque, Ruth, aquele que é iluminado, aquele que está conectado com o Eterno, forças nenhuma pode vir contra ele, porque tudo é do Eterno. Tudo é do Eterno. Tudo é dele. Ele disse, eu fiz o bem, eu faço o mal. Faz o bem e receberá o bem. Eita, fritaram um ovo ali que cheirou aqui. Rapaz, no dia que a gente tira para jejum, aí parece que a comida cheira mais. Mas eu não vou pecar, não. Bora ler. Eu vou ler aqui, começando do capítulo 1 de Ruth. Nós falamos aqui tanto, mas ainda não lemos a parte do início da história. Nós demos só assim um relapso para a história. Ruth, eita, mais uma coisa que brasileiro sabe contar a história. Conta a história, História, né? Mesmo, e a gente aprende da Bíblia. Mas, Ruth, o que acontece quando nós estamos aqui falando da Bíblia e a gente não faz esboço nem nada, a gente acorda de manhã, não sabe o que vai falar, mas sabe de uma coisa. Eterno Hashem, Baruch Hashem, fala através de mim e da minha esposa, santifica-nos diante de ti, para que a gente seja o canal para te falar com as pessoas. E aí, de repente, a gente aparece em cada história, né? Mas só que não é só isso, né? Não, a gente estudou, né? A gente estudou, a gente leu livros para você ter no seu arquivo. Porque o pregador, a pregadora, quando está sendo utilizada na mão de Deus para pregar a palavra de Deus, o pregador que prega no Espírito é aquele que, quando ele está pregando, as mensagens vão entrando e ele vai falando e levando e vai agradando a Deus e quem ouve, né? Porque o pregar no Espírito é diferente de ser... porque eu sou um teólogo. Você vê que na internet diz, olha, a gente conhece a diferença do teólogo para o que não é teólogo. Por quê? Porque aquele que não é teólogo, ele faz uma saudação assim tão simples, tá?
Mas aquele que é teólogo parece um político discursando. Fala tudo difícil. É A difícil, pessoa nem entende. né? O amável, o respeitável, o adorado, o admirado. Aí, os simples irmãozinho lá da roça, quando pega a oportunidade, ele agradece a Deus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, né? É todo simples, não fala. Mas o outro quer mostrar palavras, vocábulos, para impressionar o ser humano, né? O simples, às vezes, não tem nenhuma mala, ele tem um saco. Aí ele tira a Bíblia dentro daquele saco, a roupa toda amarrotada, mas quando fala, a unção cai, né? O irmãozinho da roça lá tem aquela unção poderosa. Eu acho que a única coisa que ainda presta nesse meio desse povo aí é a unção daqueles irmãos da roça. Porque é uma coisa mais natural, sincera, né? Simples, né? Eles não estão ali para agradar nem A nem B, não. Não. Ele chega lá, fala o português como ele fala mesmo, é o primórdio porquê, mas a unção, porque o que vale, Ruth, não é teologia, não é estudar demais, o que vale é, por exemplo, o que faz diferença é a unção. Se tem unção, não tem. Né? Você vê pessoas aí fazendo avivamento, tudo, e querendo fazer avivamento, tal, e aquele negócio, todo preocupado com avivamento. O maior avivamento, ele vem da palavra, Ruth. Vem da palavra. A maior limpeza para limpar o corpo, a alma e o espírito do ser humano é a palavra é água. Diz assim, que tinha um pastor numa igreja, e nesse dia um juiz ia visitar lá, né? O pastor se preparou com tanta palavra difícil. Quando foi na hora da pregação, ele falou tanta coisa que nem o povo não entendia da igreja. E o juiz lá sentado. Quando é na última hora que ele faz o convite, o juiz levanta e aceita, né? Aí depois ele todo empolgado, achando que tinha abafado, né? As palavras que ele... Sua Excelência! Que ele decorou. Aí ele perguntou qual foi o ponto que tocou mais ele lá, no que ele falou, né? Ele disse, não, nada. Agora o que fez eu me levantar e vim aqui aceitar foi o irmão que estava do meu lado. Disse, aceita ou tu vai pro inferno? Aí com medo de eu ir pro inferno, eu aceitei, né? Aí ele, mas rapaz, eu preguei tanto, me esfolei ali. Decorou. Achando que estava agradando a sua excelência, e um pregador estava bem do seu lado, só de nós do convite, aceita, então tu vai para o inferno. Aí eu levantei e aceitei. Então, muita gente está aceitando. Tanta palavra difícil, hein? Então, é interessante você ler, nós aqui sempre ensinamos, você lê, aprenda. Se eu, como minha esposa, não fosse amante dos livros, a gente não estaria nessa sabedoria que estamos hoje, né, Ruth? Investimento também, né? Porque para tudo necessita o quê? Estudo e leitura. Se você não gosta de ler, é difícil. A preguiça, ela vai embora quando você encara. Porque, Ruth, o que tira a preguiça de um leitor, sabe o que é? O interesse pela matéria. Aí você interessou pela matéria e você come esse livro. Eu era assim, era preguiçoso. Minha mãe comprou uma coleção de livros grande, assim. Eu estudava no Colégio Santa Teresinha no ano de 1971, 72. Aí aquele livro ali de português, olha, se eu tivesse estudado, aprendido aquilo ali, eu acho que meu português hoje era português dinâmico, né? Mas aí me deu preguiça, eu pegava um livro daquela grossura, eu ficava ali, me dava preguiça de ler. Aí. Se não tiver figurinha... E não tinha figurinha, porque o menino começa a aprender a gostar do livro pela figura. Quando as figuras desaparecem, aí fica ruim. E eu achava ruim, porque naquela época nós tínhamos muito aqui no Marrocos, no cinema, as crianças que ficavam na porta lá vendendo gibi, né? As revistinhas que a gente comprava para a gente ler. Eu, como não sabia ler, eu comprava e ficava lendo as figuras e ia entendendo ali o que aquele desenho queria dizer. Mas depois já comecei a ler, né? Balbuciar algumas palavras, essas coisas assim. E com o tempo você aprende.
Mas aí a preguiça, a preguiça é uma coisa muito ruim pra gente, né? Ainda mais quando a gente tá na infância. Ela estraga muito, Estraga, na adolescência. Mas depois eu pude superar, Ruth. Porque veio me interesse de ler para aprender. Né? É. Hoje em dia o pessoal, muitos querem ler livro no computador, no celular, mas o melhor mesmo é aquele livro que você vai para qualquer lugar e leva ele, né? E lê, marca, risca, do que esse negócio de celular ou de computador, né? Eu gosto de... Eu tenho uma Bíblia aqui que ela me acompanha há mais de 10 anos, 15 anos. Ela é toda riscada. Ela é como se fosse meu guarda-roupa. Tudo que eu quero, eu acho dela. Então, a importância de ler. Ruth, Acho que o e-mail vai ficar para amanhã, não vai? a história de Ruth... Calma aí. Calma. Tu já tomou café? Hoje não pode. Não pode. Hoje tem... no mundo todo, quem pratica judaísmo se absteve de alimentação, né? Como nós estamos falando aqui. Não é obrigado, Ruth. Não é obrigado. Você fazer um jejum a seco. É. Por exemplo, aqui nós estamos aqui no Outra sul do Pará, aonde, Ruth, o calor aqui tem dobrado. E a gente não pode fazer um jejum retirando a água, porque aí pode dar problema de saúde. Outra pessoa que ele não pode jejuar o dia todo, às vezes não tem costume, é difícil, ele pode fazer até o meio-dia, né? Mas se ele pode fazer o dia todo. Agora a pessoa que vai jejuar, pede para o Eterno te ajudar nesse jejum, que você pode chegar até 6 horas da tarde, porque até 6 horas da tarde hoje, você tá na sua casa ali, você está intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, por aquela pessoa que você quer que o Eterno alcance, né? Então, não é no dia do Yom Kippur, não é dia da gente pedir riqueza, não. Eu quero que tu me abençoe perdão, isso, né? eu quero que me ajude a receber esse dinheiro, eu quero ganhar isso. Nesse dia do jejum, que é chamado dia do Yom Kippur, é o dia para você interceder por você e pelos seus familiares, né? Como nós somos rabinos, nós intercedemos pelos nossos membros, né, que congrega conosco, mesmo aqueles que estão distantes, a gente apresenta a Deus. Tu mandaste um abraço para a Eliane, lá em Minas Gerais, né? Eliane. Ela estava lá no estado do Espírito Santo, né? Mais um abraço para a Quineide, lá em Ananideu, e a tia Antônia, mais o tio Antônio, né? São teus tios. Eu tomo para mim, porque tudo que é teu é meu. Aí, a tia Antônia, a tia Antônia é gente boa, né? Ele veio aqui em Marabá, passou um dia com a gente, na época do restaurante ainda era viva, e a gente levou ele para a chácara do Maurino, mas ele é uma pessoa boa, rapaz, assim, todo mundo gostou dele, assim, porque a pessoa quando tem um coração bom, aonde vai, atrai as pessoas boas, né? E ele é uma pessoa muito boa. Mas assim, eu quero mandar um abraço também bem forte, que está ligado com a gente, o Chicão, o Célio Miranda, e todos aqueles que têm contribuído direto ou indiretamente aí com seu like, inscrevendo no canal e também compartilhando, né? Tem a turma da UTI Céu que também compartilha o programa, a Dona Dina do Açaí compartilha o programa todos os dias. Então, o programa vai chegar, tem o Dani também, que é ele que lança tem um jornal aí, Notícia de Carajás. O meu filho, é ele que comanda a publicação, o Dani. E aí, ontem eu abri lá, tá lá o programa, muita gente curtindo. É isso que faz o programa alcançar outras vidas que precisa, né, Ruth? Nós estamos aqui pela misericórdia do Rachê, em termos de fazer tudo isso, né, sem compromisso financeiro. Nós não temos patrocinadores, né, Ruth? Não. Quem patrocina mesmo a nossa Lehai, que é a vida, é Deus. É Deus. O livro de Ruth, amanhã nós vamos estudar, né? Hoje não deu tempo. Nós falamos só assim um pouquinho do que é o livro de Ruth, a luta que ela enfrentou, o abandono que ela teve que fazer para seguir o Eterno,
Porque muitas vezes você tem que abandonar muita coisa para segui-lo, né? Por exemplo, assim, Ruth, o judaísmo. Quando você tem um chamado de Deus para o judaísmo, é renúncia. É renúncia. Renúncia. Tem gente que não quer renunciar. E aí amanhã a gente vai começar o estudo e chegamos ao final, que você venha curtir, compartilhar. Não esqueça, você que é novato, de se inscrever no programa. Shalom, shalom. Baruch Hashem. E até amanhã. Fique na paz. Shalom, shalom.